As meninas chegaram, Maria Laura e Maria Eugênia Assis, direto de Buenos Aires, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Tony, muito obrigada novamente por esse espaço para trazer as novidades aqui do nosso querido país da Argentina, do presidente Javier Milei. Meninas, eu que agradeço. Preocupado estou e queria ouvi-las sobre a situação dos patriotas na Argentina. Alguma atualização, meninas? Bom, como nós informamos na semana passada, temos 3 escritórios de advogados que estão trabalhando nisso. Eles estão dedicando o tempo completo para conseguir ajudar todos os patriotas que estão aqui. Vale lembrar que são bastante pessoas, claramente temos só 4 detidos, mas para evitar que as pessoas que não foram detidas não passem pelo mesmo acontecimento. Então, eles estão trabalhando constantemente e é claro que o foco principal é tirar os que estão detidos que estão detidos na delegacia, né? Esse é o foco principal dos advogados, eles estão trabalhando constantemente nisso e, se Deus quiser, esta semana, mais tardar a próxima semana, teremos uma resposta e imaginamos que será positiva a respeito dessa questão. Porque tá deixando todo mundo angustiado, né, meninas? Tem uma angústia aí, né? Bom, mas vamos lá. Até mesmo causa, né, uma preocupação aos demais patriotas que estão aqui, que pediram esse asilo político ao governo, mas tudo vem dando bons indícios de que isso será resolvido ainda esta semana ou na próxima. E, se Deus quiser, aí teremos a nossa liberdade para os nossos queridos patriotas. E até mesmo a deputada Maria Celeste Pons também está ajudando nessa questão, e ela quem está sendo a intermediária entre os advogados e o governo de Javier Milei. Então, isso também traz uma certa confiança de que os advogados irão conseguir levar adiante a soltura dos que estão detidos. Que bom. Desejo que sim. Meninas, agora vamos falar de economia. Por aqui, números cada vez piores, né? Nós temos déficit fiscal, temos fuga de capitais, alta da inflação. Enquanto isso, a Argentina de Milei no caminho oposto, né, meninas? Sim, a gente vem tendo aí um bom resultado, principalmente ao referente à inflação da Argentina, uma inflação quase inexistente, né, nesse último mês que tivemos. Então, a gente acredita que até o próximo ano já a inflação será negativa e se Deus quiser também teremos aí uma valorização do peso argentino que já tem mostrado aí uma estabilidade e principalmente uma baixa do dólar. Lembrando a vocês que até o ano passado a gente tinha o que eles chamam aqui de brecha cambial, que é uma diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo, porque aqui na Argentina a gente tem vários tipos de dólar. Então, o argentino ele terminava usando o dólar paralelo, porque o dólar oficial era um dólar maquiado pelo governo esquerdista, que não era real, e que para adquirir esse dólar você tinha que realizar todo um procedimento e que permitia uma compra de $200 ao mês. Sem contar todos os impostos que caem em cima do dólar oficial. Então, agora com o governo de Javier Milei, ele eliminou essa brecha, essa diferença entre o dólar paralelo e o oficial, mostrando realmente qual é o preço do dólar. E o dólar vem estando bem estabilizado aqui da Argentina, até tem diminuído o seu valor, o que isso faz com que o argentino possa comprar com maior facilidade dólares, até mesmo porque o argentino ele está acostumado em economizar em dólares, né, pelos anos de crise aqui no país, e também permite uma certa dolarização, né, aqui da economia. Ao mesmo tempo, o peso vem se valorizando, diferentemente aí do Brasil, o peso vem se fortalecendo e o risco país diminuindo, né? A gente, em 2 semanas, a gente já teve menos de 700 pontos de risco país. Então, aí vem mostrando uma positividade da economia de Javier Milei. Sem dúvida. Agora, meninas, nós sabemos que Javier Milei é uma pessoa muito autêntica, sincera, né? Esse é um perfil, essa é uma característica de Milei, que fala o que pensa, né? Queria que vocês, por gentileza, se puderem contar como é da relação do Milei com a sua vice, a Vitória, e com relação à velha mídia, né? Que parece continuar sentindo falta da verba estatal, né, meninas? Sim, a mesma coisa que acontece no Brasil acontece aqui na Argentina. Nós temos as grandes mídias, as mídias tradicionais, na qual eles constantemente atacam o atual presidente da República, dizendo que ele é nazista, fascista, mudando até a própria discurso do presidente para demonstrar, de certa forma, negativa a imagem dele e trazer uma imagem pejorativa do presidente da República.
Mas, como a mesma coisa que acontece no Brasil, acontece aqui também na questão das mídias alternativas. Ao mesmo tempo, a gente vê o surgimento de muitas mídias alternativas que vêm fazer esse trabalho contrário, né? Que é trazer a verdade, assim como faz aqui a Rádio Ouro Verde. Nós temos algumas mídias alternativas aqui na Argentina que estão trabalhando para trazer a verdade para os cidadãos argentinos. E com respeito ao relacionamento da sua vice, a Bicha Ruel, essa semana, é claro que teve aí o pronunciamento dele, tanto nas redes sociais, principalmente, na qual ele fala que ela está mais próxima da casta do que ele imaginava. Mas isso não quer dizer que... E ele fala principalmente porque ela não comparecia às reuniões oficiais do governo. O que não quer dizer que será um empecilho para Javier Milei continuar governando aqui na Argentina. Sim, se está falando a possibilidade dela concorrer nas próximas eleições separadamente de Javier Milei, mas, por enquanto, esse rompimento, entre aspas, do relacionamento entre eles não traz nenhum empecilho para a governabilidade do presidente. Bom, é importante ele deixar claro, mesmo porque vira uma adversária, né, numa possibilidade de, por exemplo, não, como nós temos no Brasil, de um impeachment para quem, se ela vier assumir, mais próxima da casta, ou seja, mais próxima do sistema, mais próxima dessa turma que comandou a Argentina durante muito tempo, né, meninas? Sim, com certeza. A gente até pede desculpa pelo som da chuva, que está uma tempestade enorme, mas voltando à Villarroel também, lembrem vocês que a Villarroel adotou certas posturas bem diferentes ao do presidente Javier Milei. Uma delas, recente, foi uma homenagem a Isabel Perón, que foi ex-mulher, né, de Domingo Perón. Então, isso também terminou, de certa forma, afetando a imagem do governo, que sempre disse ir contra, né, essas figuras representantes da esquerda, e de acordo com ela, não era uma homenagem à esquerda, senão uma mulher que foi injustiçada até mesmo pelo próprio marido. Então, essas diferenças eu acho que são que terminam, né, aí corroendo o relacionamento de ambos, mas como a minha irmã já explicou, isso não vai terminar atrapalhando os governos deles, até mesmo porque eles vão continuar unidos até o final, e apenas nas próximas eleições teremos aí talvez um caminho separado de ambos, mas por enquanto segue aí o jogo e continua aí o trabalho de ambos para tentar reconstruir a Argentina. Meninas, a gente aqui no Brasil vive a partir de hoje um julgamento no Supremo que pode censurar de uma vez por todas as redes sociais. Enquanto isso, por aí, cada vez mais desregulamentações, mais liberdade aos cidadãos, é isso? Sim, com certeza. Javier Milei, de fato, a gente fala, né, que ele, agora na gestão dele, ele criou o Ministério de Desregularização, que até é a ideia que o governo de Donald Trump, de certa forma, buscou se inspirar, né, com Elon Musk, que é quem vai encabeçar não sei se lá se chega a dizer secretaria ou ministério, mas vemos como o Javier Milei é uma das principais pautas dele, a desregularização da economia, diminuir a burocracia. Tivemos aí encerramento da FIP, que era a nossa Receita Federal, a demissão de vários funcionários. Então, esse é o objetivo constante do presidente Javier Milei e que ele vem prezando pela liberdade. E a liberdade, até eu falo, a questão, essa notícia que veio essa semana, onde ele anunciou num discurso que muitos... Porque uma das pautas dele também muito importante é na questão da segurança, né? E ele falou que justamente os detentos, hoje em dia, eles utilizam a questão de gênero, por exemplo, para mudar de cárcere, né? De prisão. Então, ele justamente deu um discurso falando que será impossível agora utilizar essa questão de gênero para utilizar a favor dos detidos, e que essa forma é uma forma de lutar contra a criminalidade e lutar mais pela liberdade dos cidadãos para que eles possam viver aqui na Argentina em liberdade, sem medo de que aconteça alguma coisa com eles. É a sensação que a gente perdeu aqui há bastante tempo, viu, meninas? Agora, eu queria tratar de um tema bastante importante para nós aqui. Entretanto, o passo foi dado mais uma vez na Argentina, ou seja... Preciso criar de uma vez por todas aquele quadro Momento Inveja, né? O Momento Inveja está no ar, porque a Argentina regulamentou o voto único no papel. Do que se trata, meninas? Bom, como vocês sabem, aqui na Argentina a gente já trouxe em várias oportunidades aqui no programa, que nós
temos, assim, na Argentina o voto em papel, porém, como já dizemos várias vezes, esse voto é uma cédula de papel para cada candidato. Então, na hora de votar, cada cidadão tinha que escolher a cédula do seu candidato e depositar na urna. O que acontecia? Quando muitas pessoas iam votar, elas não encontravam com a cédula do candidato que eles queriam, essas cédulas estavam rasgadas, vandalizadas, o que impugnava o voto se eles depositavam essa cédula na urna. Então, uma forma para conseguir evitar esse tipo de vandalismo e de certa interferência no processo eleitoral, ele justamente, o partido de Javier Milei, assim como grandes adeptos do Cambiemos, do PRO de Maurício Macri, votaram no Congresso a questão da boleta única de papel, que quer dizer que é uma cédula única, na qual estão todos os candidatos nessa cédula, e o eleitor, quando for votar, ele deve escolher qual é o candidato que eles estão escolhendo nessa cédula. Provavelmente será marcando, né, com um X o candidato que eles desejam votar. Dessa forma, evitamos que os votos sejam impugnados, sejam anulados. E esta semana justamente, já foi aprovado no Congresso, mas essa semana justamente foi formalizado esse pedido. Outra coisa também que o Javier Milei já levou adiante aí no Congresso, que está para ser votado, é a eliminação das PASSOs. Lembrando a vocês que as PASSOs seria como umas eleições primárias que indicam qual candidato de cada partido vai concorrer às eleições gerais. Por exemplo, se o partido do Milei quer apresentar 2 candidatos, 3 ou 4, ele pode fazer. Depois cabe ao cidadão eleger qual será o representante desse partido. Então, o governo de Javier Milei quer eliminar isso, porque ele fala que isso é, primeiro, um gasto de dinheiro, e segundo, é innecessário para até mesmo a eleição dentro dos próprios partidos, que isso pode ser realizado por cada partido. E aí ele já apresentou esse projeto, então, para eliminar as PASSOs, que foi até mesmo constituído aqui durante o governo kirchnerista. E vale lembrar que as PASSOs aqui a primária é uma instância obrigatória, então que implica o destino de muitos recursos para poder realizar as primárias aqui na Argentina. Então, de certa forma, seria um jeito de cortar esses custos, cortar uma instância prévia que é considerada ineficiente e necessária, que o próprio partido político deve realizar as suas eleições internas e escolher o candidato que deve concorrer representando o partido. Ou seja, aprimoraram o processo, coisa que não estão querendo fazer aqui no Brasil. Então esse foi mais um quadro Momento Inveja da Argentina. Essas meninas me provocando essa inveja aqui semanalmente. Meninas, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Notícias da Argentina, notícias do governo Javier Milei que você não ouve em nenhum outro lugar. Você ouve aqui na Auriverde com Maria Laura e Maria Eugênia Assis, que estão nas redes sociais. Certo, meninas? Certo. Vocês podem nos encontrar tanto no Instagram, como Facebook, TikTok, YouTube, como Assis, ou no Twitter, no Getter, Telegram, como Laura Assis ou Eugênia_Assis. E agradecemos essa participação semanal, e é claro que estaremos atualizando vocês constantemente do paradeiro dos patriotas que estão aqui na Argentina, que eu sei que é uma das grandes preocupações da audiência aqui da Auriverde, então sempre quando tivermos novidades, estaremos trazendo aqui para vocês. Por favor, viu, meninas? Independentemente do prazo da semana, se for amanhã, pode trazer. Vitória, preciso falar. A gente entra e traz novidades sobre a situação dos brasileiros por aí. Obrigado, meninas. Obrigada a vocês. Vamos em frente.